Olá, estamos preparando então o estudo dessa semana da célula e ele está totalmente baseado no culto de domingo. Então te convido em primeiro lugar, se você não pode participar do culto por algum motivo, assista o culto de domingo, que você vai ter uma percepção e uma noção melhor do texto bíblico e do que foi compartilhado da parte do Senhor. O tema, então, desta semana tem muito a ver com a nossa família, tem muito a ver com os nossos filhos e tem muito a ver com uma batalha espiritual que, por vezes, nós ignoramos como cristãos. Mas a palavra de Deus nos deixa muito claro que Satanás veio para roubar, matar e destruir e ele está empenhado a fazer isso com a nossa vida. Ele quer roubar, em primeiro lugar, a nossa filiação em Deus. Nós somos filhos de Deus e ele quer destruir essa nossa relação com o nosso Pai e ele nos ataca, né, por todos os lados. E eu gostaria que você olhasse para o livro de Êxodo e pudesse, através dos textos da Palavra de Deus, entender as estratégias de Satanás contra a nossa vida, olhando para o povo de Israel, que ele representa a igreja. E nós sabemos que o Novo Testamento fala mais já da pessoa de Jesus aqui na Terra, e o Antigo Testamento vai contar histórias que vão nos remeter à figura de Cristo. Então nós temos Moisés, que é aquele que liberta o povo da escravidão. Temos Faraó, que simboliza Satanás, aquele que aprisiona e escraviza o povo de Deus. Temos então o Egito, que é o mundo, o mundanismo, onde o povo está escravo durante tantos anos. E a história que nós vamos ver nessa célula tem a ver com o desejo de Deus de libertar o povo de Israel das amarras da escravidão do Egito e as tentativas de Faraó de não permitir que isso aconteça. Então você vai lembrar que existem 10 pragas enviadas por Deus em cada negativa de Faraó a um pedido de Moisés e Arão. Então nós vamos ver a partir de Êxodo capítulo 5, depois capítulo 6, 8 e 9. E eu te acompanho a olhar o culto porque tem muitos textos importantes que nós precisamos nos atentar. E uma das tentativas de Satanás é aumentar a carga de trabalho. Então ele quer nos ocupar a nossa mente, ocupar o nosso tempo, para que não tenhamos tempo para adorar a Deus, para que não tenhamos tempo para ocupar o nosso tempo realmente com aquilo que importa, que é buscar a face do Senhor, ensinar a nossa família a amar a Deus em todas as circunstâncias. A segunda ferramenta que Satanás utiliza para nos paralisar e para amarrar a nossa vida é que nós possamos amar a Deus, mas dentro do mundo, no mundanismo. Então ele não deixa que o povo de Israel saia para adorar a Deus. Ele diz, vocês podem adorar a Deus, mas façam aqui mesmo nesta terra. Isso está em Êxodo 8, do versículo 23 ao 25. Então ele quer manter a nós todos dentro da igreja, mas vivendo o mundanismo dentro da igreja. E isso tem afetado a nossa vida, tem afetado a igreja, tem afetado essa geração. Em terceiro lugar, Satanás quer que nós adoremos, ou quer permitir que nós adoremos a Deus, mas quer que o façamos não muito distantes do Egito. Quer que nós fiquemos na periferia da nossa vida cristã. Isso está em Êxodo, capítulo 8, do 26 ao 28. E por último, ele quer que nós adoremos a Deus longe do Egito, mas sem levarmos a nossa família, sem levarmos os nossos filhos. E esse é um grave problema que nós estamos enfrentando hoje, quando vemos essa geração se perdendo por falta de referência, por falta de famílias que olhem para sua casa e entendam que estamos em guerra. Estamos passando por um tempo onde Satanás não está medindo esforços para roubar a vida dos nossos filhos e nós precisamos prestar atenção a que isso está acontecendo no nosso meio. Tem uma frase do escritor John Maxwell que me impactou nesta semana, que ele diz que o verdadeiro sucesso é quando cada geração continua preparando a próxima geração. E nós vemos que a geração atual está passando por um momento muito preocupante, onde vemos que eles não têm uma percepção do futuro, onde podemos ouvir as letras das músicas totalmente carentes de sentido. Vemos que eles estão fragilizados nas suas emoções. Vemos uma geração que está longe de Deus, afastada dos princípios de Deus. E eu e você, cristãos, somos responsáveis por marcar a próxima geração, aquela que está por vir, a vida dos nossos filhos. Em Salmo 127, do 1 ao 5, diz:
Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Nós temos uma herança dada por Deus, que são os nossos filhos, e cabe a nós não negligenciarmos a vida deles. Satanás está investindo pesado contra as famílias cristãs e por vezes nós temos nos preocupado com coisas tão fúteis, e essa é justamente a estratégia de Satanás, nos manter ocupados com coisas lícitas, como é o nosso trabalho, manter a gente entretido nessa vida, e perdermos de foco, perdermos o entendimento de que estamos numa batalha e que nós precisamos preservar a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos. Então, nesta semana, na célula, nós precisamos entender que estamos em guerra, precisamos nos posicionar, nos levantar, fecharmos as brechas que temos aberto na nossa casa, começamos a dizer que não para os nossos filhos, naquelas coisas que vemos que estão fazendo mal a eles, afastando eles da presença do Senhor, que possamos nos levantar como famílias, fechando a porta da nossa arca, guardando a nossa família, para que o ataque de Satanás não tenha vitória sobre eles. Que Deus te abençoe e que abençoe o estudo da célula, que possa ser um tempo de fortalecer a fé uns dos outros.